A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Márcio Silva. Sejam bem-vindos ao canal Evangelho Raiz, onde estamos aqui para meditar a palavra do Senhor e nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus. E hoje vamos meditar um tema muito bom para a nossa caminhada espiritual, que é a importância da oração na vida de um cristão. O que é orar, irmão? Você sabe? Vai aprender hoje. Vamos meditar. Bom, irmãos, antes de mergulharmos no nosso tema, você que quer iniciar o seu ministério de pregação, ou você que já é um pregador e quer aprimorar ainda mais a sua pregação, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link com um curso de oratória que vai ajudar muito você. Ele ajuda na sua postura, ajuda na sua dicção, no controle do nervosismo. Então isso para um pregador, gente, é primeiro. Então confere aqui o link na descrição e faça esse curso que vai te ajudar muito. Bom, vamos lá agora meditar a palavra do Senhor, a importância da oração na vida do cristão. É dito que a oração é o combustível do cristão. Sabia, meu irmão Ivan, que a oração ela é o combustível do cristão? Sabia, meu irmão. Muito bem, por quê? A gente sabe que o automóvel não anda sem estar, com o combustível ali. O cristão também, irmão, não tem como ele caminhar na sua vida espiritual se não tiver uma vida de oração, porque orar é falar com Deus. E quando a gente fala com Deus, a gente se fortalece na sua caminhada. E muitas pessoas dizem, peraí, irmão, comedor de farinha, de feijão, ele fala com Deus? Fala sim, irmão. E na Bíblia tem vários exemplos disso. No Antigo Testamento, os grandes profetas falavam com o Senhor falava com ele, o Senhor orientava o povo dele através do profeta, e o profeta falava com Deus através da oração. No Novo Testamento, Jesus, nosso mestre, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, está no meio de nós. O próprio Jesus, irmão, ele recomenda que a gente ore, e tem uma coisa, ele ensina a gente a orar. Sabia disso? Onde está isso, pastor Márcio? Que Jesus nos ensina a orar, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 em diante, que Jesus nos ensina ali, dá recomendações de como nós devemos orar. E essas recomendações são importantes, irmão, para que eu e você não caia na falsidade, para que eu e você não caia na rotina. A gente pensa que está falando com Deus e não está. Está falando para o irmão do lado ver, para o pastor ver, para as pessoas ouvirem, mas não fala com Deus. Então é importante essas recomendações para você e eu falar, quando dobrarmos o joelho ou estarmos na igreja falando com Deus, realmente a gente orar, realmente a gente falar com Deus. É preciso e é importante que você em casa agora, irmão, pegue sua Bíblia e vá acompanhando aqui, viu? Cada versículo, cada palavra. E claro, se você tiver alguma coisa para acrescentar, coloque nos comentários, meu pastor Márcio, olha, é assim, dê o testemunho da sua oração, isso é importante e ajuda muito o canal. E por falar em ajudar o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer o canal, tá certo, irmão? Então lá em Mateus 6, versículo 5, é falado assim, ó. E quando orares, isso é Jesus, irmão, nos ensinando, Jesus. E quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão ou a sua recompensa. Eita, irmão, a gente lendo esse trecho aqui, tem uma coisa aqui incrível, irmão, muito boa para a gente meditar e ver. Essa orientação de Jesus, ele diz, olha, quando orares não seja como hipócritas que gostam de orar em pé, na igreja ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Irmãos, na maioria das igrejas se faz a oração coletiva com todos os irmãos, porque tem um louvor, e depois tem um momento de oração. E a maioria das vezes a igreja está em pé orando. Às vezes tem um irmão lá ministrando oração ou a irmã ministrando oração em pé. E Jesus deu aqui uma recomendação, não orar, não seja como hipócritas, que ficam em pé nas sinagogas, que são as igrejas, que eram as igrejas antigamente, e eu fico nas ruas em pé, orando para ser visto pelos homens, irmãos?
E aí você pode me dizer, e agora, irmão? A gente não pode ficar em pé na igreja para orar, não? Pode sim, irmão. Você pode orar, você pode marchar, glorificar o nome do Senhor, se alegrar na presença de Deus na igreja, porque a igreja é o lugar propício para a adoração. Então você pode sim orar à vontade. O que Jesus está dizendo aqui, pela palavra dele, não é que você não pode ficar em pé para orar. Você não pode ficar em pé ou ajoelhado para ser visto pelos homens. Isso que é o pecado, isso que não pode acontecer. A minha oração e a tua não precisa de maneira nenhuma que eu e você treine para ficar bonita, para os homens, as pessoas verem e achar bonito, porque ficou bom, esse irmão sabe orar muito. Não, não é para isso, irmão. A oração é para nos interiorizarmos. E quando a gente se interioriza, ou seja, se espiritualiza, essa oração, ó, tá ok. Então pode ser de pé, pode ser deitado, sentado, na tua casa, no teu trabalho, no teu estudo, onde você estiver. Pode falar com Deus à vontade. Agora não faça isso para ser visto pelos homens. Jesus chama de hipócritas, que quer dizer fingido. Aquela pessoa que gosta de fazer aquela oração, não porque está falando com Deus, mas para ser reconhecida pelas pessoas. E Jesus disse, eles já receberam a sua recompensa. Então a gente vê aqui, irmão, que a primeira recomendação de Jesus é que a nossa oração não seja para os homens, não seja para as pessoas, e sim seja para Deus. Orar e falar com Deus, não é falar com os homens. Aí, irmãos, temos um exemplo muito bom para a nossa caminhada, que é aquele irmão que ele se prontifica para ir para a oração, né? Tem dias de oração na igreja, aí vamos colocar numa quinta-feira tem oração, aí ele se prontifica, sai de casa, se arruma e vai para a igreja. Chegando lá na igreja, ele olha lá e diz, nossa, os irmãos não chegaram ainda, eu vou para casa. Os irmãos não vão vir, eu vou para casa. Eu não vou orar não, eu vou para casa. Oxê, mas a oração, irmão, é para falar com Deus e não com seus irmãos. Quando você se prontifica para orar, irmão, vá para a igreja e ore. Orar é falar com Deus, não com seus irmãos. Aí já não é oração, é conversa. Então, irmão, temos que vigiar muito nisso. Não posso fazer a minha oração para que os outros vejam e admirem. Eu tenho que fazer a minha oração para me espiritualizar, para sentir a presença de Deus, falar com Deus. Muito bem, meus irmãos, e Jesus, irmão, ainda tem mais orientação para mim e para você quando se refere à oração. Veja que ele diz lá em Mateus 6, versículo 6, diz assim, ó, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então você vê, irmão, que a segunda orientação de Jesus para mim e para você, quanto à oração, é que eu e você tenha um segredo com Deus. Que eu e você, mesmo que a gente ore na igreja, coletivamente com os irmãos, que também é muito bom, mas que eu e você tenha a nossa oração pessoal. Aquela oração que ninguém vê, que ninguém sabe, onde você chora na presença do Senhor, onde você diz os seus sonhos, onde você diz os seus objetivos, os seus ideais, as suas metas que você quer alcançar. É preciso, irmão, que eu e você também tenha esse momento com Deus de forma pessoal. Na igreja é bom, é claro que é, orar em coletividade ali com os irmãos, amém. É bom e agradável viver em união. Mas também é importantíssimo que eu e você tenha a nossa vida espiritual, a nossa oração pessoal, irmão. Que eu e você também possa falar com Deus em secreto. De madrugada, irmão, é ótimo para isso, né, irmãos? Tá ali o silêncio tá pairando e você ali dobra o seu joelho e fala com Deus. Tem um entendimento, irmão Ivan, que diz que de madrugada a fila é menor. Ou seja, a maioria das pessoas estão dormindo e você está ali na presença do Senhor. Isso é importantíssimo, irmão, que eu tenha isso, que você tenha isso, desenvolva essa comunhão com Deus, desenvolva, irmão, essa intimidade com Deus, fale com Ele de forma pessoal, irmão, fale com Ele, se derrame, chore aos pés do Senhor, isso é muito importante. Então, a segunda orientação de Jesus para mim e para você é que nós tenhamos também a nossa oração pessoal. E o Pai que está em secreto,
Ele vai nos recompensar. E a terceira orientação de Jesus está lá no versículo 7. Eu estou falando de Mateus capítulo 6, né, irmão? Agora no versículo 7 diz assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha aí, irmãos. Não use de vãs repetições. Ou seja, irmão, seja objetivo na sua oração. Você não precisa ficar enrolando. Não precisa ficar dando voltas. Não, irmão. Você está falando com Deus. Seja direto. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Então, quando dobrar seu joelho, irmão, se derrame na presença do Senhor. E tem uma coisa, seja verdadeiro. Se você, irmão, estiver com raiva do seu irmão, dobra o joelho e diga, Senhor, eu estou com raiva do meu irmão, me ajuda a perdoá-lo. É com sinceridade. Isso está certo, irmão? É claro que está. Esteja ali, ó, com sinceridade com Deus, dobra o seu joelho, não fique arrodeando aquela coisa, não, diga, Senhor, hoje eu estou triste, com meu pai, com meu irmão, com meu amigo, com meu pastor, com meu irmão da igreja, ele falou uma palavra, eu não gostei, eu estou triste com ele, e quero, Senhor, força para perdoar, força para compreender, porque eu agora estou sofrendo. Seja verdadeiro, irmão, fique arrodeando, não, repetindo palavras. Tem pessoas que decoram, né, aquele padrãozinho para falar. Calma, irmão, não é assim não. Seja verdadeiro, transparente com Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas é necessário que eu e você desabafe. Que eu e você fale para Ele. E seja verdadeiro, irmão. Não use de vãs repetições. Não fique imitando pregação de ninguém. Não fique imitando oração de ninguém. Cuidado, irmão. Seja verdadeiro e autêntico. Que o Senhor, Ele honra isso. E Jesus, depois dessa terceira orientação que ele nos dá, ele fecha aqui a palavra dizendo assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peça. Olha para aí, gente. Ele sabe o que você necessita, gente, antes mesmo que você peça. A Bíblia diz que a palavra nem chegou na minha boca, ele já a conhece inteira. Irmão Márcio, se ele conhece tudo, então por que eu vou falar? Por quê? Então eu vou ficar em silêncio que ele já conhece tudo? Sim, irmão, mas é preciso que eu e você fale, porque é bom para mim e para você, porque a gente desabafa na presença do Senhor. Sabia que tem pessoas que pagam a psicólogos para ficar sentado ali no divã, sentadinho naquele sofá, o psicólogo faz pergunta e ele começa a desabafar. Ele paga para um psicólogo para isso. Acredite, irmão, Jesus, ele é o maior psicólogo do mundo. Ele escuta você e orienta você. Tira você daquela condenação, daquele problema mental e te coloca de pé. Por isso a importância da minha e tua oração, de você falar, irmão, se expressar na presença do Senhor. Então é muito importante que você, na nossa oração, seja verdadeiro com o Senhor, nos derramando para nos aliviarmos ainda mais na presença do Senhor. Ele diz, a palavra diz assim, irmão, ó, lança a tua ansiedade sobre mim. Olha, então é bom que eu e você coloque nas nossas orações aquilo que nós estamos almejando, aquela ansiedade, e coloca na presença do Senhor e diz, Senhor, é contigo agora, e descansa em Deus. Isso é muito importante e isso vem através da oração, de um relacionamento com Deus. Então vamos sim, cada dia mais orar e mergulhar, irmão, na presença do Senhor. Pessoas que oram são pessoas que têm um semblante melhor, sabia, gente? Pessoas que oram, que meditam, são pessoas que têm uma luz diferente, pessoas que são boas da gente conversar com elas, da gente se encontrar com elas, pessoas que estão sempre alegres, de bom ânimo. Não é que não tenha luta, tem luta sim, mas o semblante dele, a fé dele, ele falou com Deus de manhã, então ele está forte para a batalha, irmão. Por isso é importante que aí você sempre mantenha a oração, mantenha comunhão com Deus. E é claro, irmão, que no fim desse capítulo aqui, né, claro, no versículo 9 em diante, Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Mas isso aí fica para outro vídeo, tá certo? Para a gente falar sobre essa oração do Pai Nosso, que Jesus deixou para mim e para você, que é uma oração universal, né, gente? Várias religiões falam, né?
falam e usam esse trecho do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, mas isso vai ficar para outro vídeo. Esse vídeo é para a importância da oração e que eu e você desenvolva isso a cada dia, falando com Deus de forma coletiva na igreja e também de forma pessoal, secreta com Deus. Amém, meus irmãos? Então fiquem na paz e que vocês tenham uma boa oração em nome de Jesus.